Olá, sou o pastor Reinaldo Moraes, trazendo para você mais um devocional, hoje com o título Não Recue Diante dos Gigantes. O livro de Números, capítulo 13, verso 30 nos diz: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra prometida estava diante dos olhos do povo de Israel. A promessa antiga de uma terra que manava leite e mel finalmente se concretizava. Os espias foram enviados para sondar o território e, ao retornarem, trouxeram frutos maravilhosos como provas da fertilidade da terra. Tudo o que Deus havia dito era verdade. A promessa era real. O lugar era abundante, mas havia um problema. Gigantes habitavam ali. Diante dos olhos humanos, os filhos de Anak eram intransponíveis. Eram guerreiros fortes, cidades fortificadas e exércitos intimidadores. E então, apesar da promessa, apesar da presença de Deus que os havia sustentado com o maná, com a água da rocha, com nuvem e fogo, o povo recuou. Escolheu acreditar no tamanho dos gigantes e não na fidelidade do Deus que os libertara do Egito. A pergunta aqui é: quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos dá promessas, abre portas, nos guia até a porta da realização. E então, por causa de gigantes que surgem, recuamos. Os gigantes da dúvida, no medo, da insegurança do passado. Gigantes que gritam: você não é capaz. Isso não é para você. Desista. E se não estivermos firmados na palavra e na presença de Deus, podemos ser tentados a retroceder, mesmo estando tão perto da vitória. Calebe, no entanto, teve outro espírito. Ele não negou a existência dos gigantes, mas também não permitiu que eles o paralisassem. Sua confiança estava em Deus, não nas circunstâncias. Enquanto os outros diziam, não podemos, ele afirmava, certamente prevaleceremos. A fidelidade de Deus não depende da ausência de desafios. Na verdade, muitas vezes as promessas mais preciosas vêm acompanhadas de batalhas mais intensas. Mas o que define nossa vitória não é o tamanho do inimigo, é a confiança no Deus que caminha conosco. Talvez você esteja hoje diante de uma promessa, mas tem visto gigantes. Não recue. Deus não muda. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te sustentará. Os gigantes não anulam a promessa, eles só tornam o milagre ainda mais glorioso. A terra continua manando leite e mel. A promessa ainda é viva, mas ela exige fé. Não permita que o medo te impeça de viver o que Deus preparou para você. Lembre-se de que quem vê com os olhos da fé enxerga além dos obstáculos. Avance, mesmo com os joelhos tremendo, porque a vitória não é para os mais fortes, mas para os que confiam. Ore comigo. Senhor, ajuda-me a não recuar diante dos gigantes que surgem em meu caminho. Fortalece minha fé para que eu caminhe em direção às tuas promessas, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. Que eu tenha mesmo espírito de Calebe, confiando mais na tua palavra do que nas minhas limitações. Leva-me à terra prometida que preparastes para mim, e é em nome de Jesus, o teu Filho, que eu oro e te agradeço. Amém. Paz.